Trouxe um livro muito especial para a gente estudar hoje. Um Maravilhindo, da Helena Blavatsky, que alguns tinham pedido. E eu acho ele muito bom. Tem livros dela que é realmente muito complexo. A gente lendo, interpretando, porque é uma linguagem complexa de assuntos muito profundos. Só que esse livro, exclusivamente, é o livro que eu acho que é a leitura mais fácil, dinâmica, de entendimento. Às vezes a gente fala que assim, né? Cuidado com as coisas que você ao mesmo tempo, porque tudo que você vai lendo e absorvendo, você tem que ter responsabilidade sobre aquilo. Então, se você começa a ler um monte de livros de uma vez, todos os entendimentos vão vindo de uma vez. Então, às vezes é bom a gente ler um pouquinho, parar, internalizar, analisar. Inclusive, isso é uma das coisas que ela pede no livro dela. Ela fala assim: leia por 10 minutos e pondere por outras tantas horas sobre os 10 minutos de leitura que você fez. E é isso que a gente vai fazer. Eu peguei alguns trechos, obviamente, a gente discutir. Primeiro, eu entendi isso. Ele chama Ocultismo Prático. Ocultismo Prático, da Helena Blavatsky. E ela dá algumas dicas. As dicas que você deve ter como uma rotina diária para você ter vamos dizer assim, uma boa vida. Que é o começo dessa rotina que a gente vai ler agora. Primeira dica que ela dá, que eu acho magnífica, é: nunca faça aquilo que você não esteja comprometido a fazer como seu dever. Isto é, nunca faça qualquer coisa desnecessária. Antes de fazer algo, pensa se é seu dever fazê-lo. Aqui eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre algo muito interessante. Qual que é a diferença para vocês de dever e obrigação? Nós chegamos a um ponto bom. Dever é ligado a um propósito. Agora, você já parou para pensar? Essa questão do George aqui foi muito boa. Se todas as vezes que você inicia um projeto. Muito bem, porque o George pega na profundidade, né? Se todas as vezes que você vai começar algo na sua vida, seja um novo trabalho, seja uma amizade, seja um relacionamento, você pondera se isso está dentro do propósito da sua vida? Porque a partir do momento que você deu esse passo, você abriu esse caminho. A partir do momento que você pegou algo que seja o seu dever ou não, você precisa agora ir se responsabilizar por esse algo até que esse ciclo se feche dentro da sua vida. Só que, se for realmente o seu dever, esse ciclo vai te levar para um outro patamar depois que você cumprir ele. Se você pegou uma coisa que não é seu dever, vai virar uma obrigação e você vai ter que, por responsabilidade, fechar esse ciclo para você começar a fazer aquilo que é seu dever dentro do propósito. Alguém quer complementar alguma coisa nesse ponto? Ficou claro? Ficou difícil? Deu para entender? Eu ainda bem que esse ficou gravado, que ela vai dar uma voltadinha. Vamos pensar aqui. Cada um tem um propósito diferente. Porque pensa, se todo mundo viesse para ser professor, não existe médico, não existe engenheiro, não existe casa, não existe um monte de profissão, né? Então, às vezes, por exemplo, o meu propósito é, sei lá, dar aula. Mas o propósito de outra pessoa, às vezes, é curar. Mas se eu invento de começar a fazer coisas que está fora do meu propósito, eu vou pegar aquilo, mas como não é o meu propósito final, provavelmente aquilo vai se tornar uma obrigação, se torna penoso. Porque quando você faz uma coisa que é seu dever, está dentro do seu propósito, por mais que doa, você sabe que no fundo aquilo está te levando, você sabe onde está te levando. Que você sabe que é aonde você quer chegar. Então você consegue pagar aquela dor. Agora, quando você começa a fazer coisas por obrigação, talvez não seja ali que está seu propósito. Isso significa que todas as pessoas que talvez um dia você achou que amou demais, mas no outro dia você não amou, será que você realmente amou? Será que ela realmente fazia parte daquilo que vai te ajudar na sua evolução? Ou você fez uma escolha ali por um tropeço e uma emoção e agora precisa fechar esse ciclo pela responsabilidade emocional que se abriu ali? Eu vou repetir a pergunta da Cida,
Porque a pergunta da... Não sei se a câmera vai ficar ruim, vai ficar, né, Loris? Mas é só levantar ela rapidinho. Será que dá? Dá pra todo mundo olhar pra cá? Dá, né? Ah, peraí, que agora a gente vai ter que fazer uma estratégia de milhões aqui. Agora não vai ter outro jeito. Vou desenhar vocês aqui no quadro. Presta atenção que isso aqui vai te ajudar a entender muita coisa sobre o seu sofrimento. Todo mundo, a maioria das pessoas que a gente que vê isso, geralmente é assim: nossa, comecei a namorar, amo fulano, terminei com fulano, mas parece que eu ainda gosto. Como é que faz para romper esse ciclo? Como é que faz para romper essa ligação? Eu acho que tem como fazer um corte, vai cada um para um lado, lindo, maravilhoso, e vai viver pleno. E acredita que essa mágica existe. Essa mágica não existe. Porque na Terra a gente vai ter que aprender um princípio, a gente querendo pelo bem, ou pelo mal, pelo amor ou pela dor. Chama-se paciência. Aqui existe você. Vamos supor que aqui existe uma menininha. Aqui existe um menininho. A menininha tem uma alma, não tem? Fica aqui assim mais ou menos. Vou colocar esses nomes assim, que todo mundo entende. O menininho também tem. Você tá num corpo, mas você não é só um corpo, não é? A gente já entende que existe uma complexidade aqui. Vamos pensar que aqui no seu invólucro da aura existe tudo aquilo que foi você, que é você, e talvez uma lembrança do que você sempre foi. Isso está armazenado aqui dentro de você. Só que às vezes você encontra uma pessoa que dividiu com você o mesmo tempo e o mesmo espaço em algum lugar que você não lembra. Quando você encontra essa pessoa, você, seu cérebro, não lembra porque você não tem essa imagem, mas o seu campo já reconheceu e fez uma ligação. Essa ligação, quando ela é feita, ela vai te trazer duas interpretações. Ou você vai ter uma interpretação de antipatia ou de simpatia. Ou você vai gostar dessa pessoa do nada e você não entende por quê, mas isso aqui foi uma ligação que já aconteceu. Ou você vai rejeitar essa pessoa do nada, você não entendeu, mas isso já aconteceu porque essa ligação já aconteceu. Tá, essa ligação aconteceu, você teve um sentimento. Esse sentimento não é justificado na sua mente matemática. Você não sabe o que você sentiu. Então você começa a conjecturar que sentimento é esse. Provavelmente, se você é uma menina e ele é um menino, e você for hétero, você vai pensar, será que eu senti uma atração por aquela pessoa? É você tentando entender que elo é esse, que elo é esse. Que você não sabe, porque não é de agora. Mas está aqui no seu registro, está no registro da outra pessoa. Vamos supor que os dois sentiram uma afinidade muito grande. Então, esse elo começa a se fortalecer. Então, ele vai ficando cada vez mais grosso. Ele vai se fortalecendo. Vai se fortalecendo. Quanto mais afinidade vai tendo, se existir mais pontos vão se conectando. Tá vendo? Como esses pontos vão se conectando, vai abrir um vórtice de entendimento para você sobre isso, para outra pessoa também sobre isso. Você ainda está, às vezes, tentando entender como é que você tem esse sentimento tão profundo, porque quando abre isso aqui, várias imagens começam a se relacionar, tanto aqui quanto aqui. Quando você resolve se relacionar com a pessoa, vamos supor, a Maria resolveu ficar com o João. E o João resolveu ficar com a Maria. E aí eles resolveram ter uma relação. Resolveu ter uma relação sexual, inclusive. Eles fizeram isso aqui. Quando eles fizeram isso aqui, ela dividiu o vórtex dela com ele dividiu o dele com ela. Só que quando isso aqui acontece, ela não só vai dividir com ele os pontos de afinidade que os dois têm. Ela vai dividir com ele todos os pontos de interpretação que ela tem sobre o que é relacionamento, como foi o relacionamento dela com o pai e com a mãe dela, e o que ela entende como personalidade. E às vezes isso vai fazer com que eles se aproximem, ou vai fazer com que eles, nesse momento, se afastem. Porque pode ser que as interpretações que ele tem de relacionamento e de entendimento e de propósito seja diferente do dela.
Mas como eles não tiveram paciência de querer entender se esses propósitos se uniam, se separavam, eles já misturaram tudo. Só que aí quando eles entenderam que eles não estão a fim de pagar esse preço, eles querem cortar isso aqui. Não corta. Porque isso aqui é como se fosse, sabe aquele espiral de caderno que vai fazendo assim? Pega outro em bola. Se você puxa para desatar, vira um nó. E é isso que a pessoa faz. Quando ela não quer mais, a tendência dela é de fugir. Ela não quer mais, eu quero romper, eu quero cortar. Ela puxa. Quando ela puxa, o nó ata. Vira um embaraço. Aí o que acontece aqui? Isso aqui, ó. E fica um puxando de um lado, um puxando do outro. Aí fica aquela guerra de quem tá com a razão dentro disso aqui. E a energia dos dois está toda misturada, porque misturou. Por que isso acontece? Porque você não tem, às vezes, a paciência de conseguir entender esse fluxo que chegou, o que foi interpretado dentro do seu coração, para depois você entender se vai ser assim ou assim, para depois se abrir isso aqui. Como às vezes você é dominado pela emoção, você simplesmente sente, abre isso, a pessoa sente, abre isso, vocês se conectam. Porque não tiveram a paciência do tempo para conseguir entender o sentimento, para depois vincular sentimento. Então, esse sentimento fica vinculado um com o outro. Para desvincular, a forma menos traumática é pela paciência do respeito de desenrolando toda essa história. Se responsabilizando por cada não paciência, por cada não respeito, por cada não coisa, para cada um seguir o seu caminho. Se cada um começa a querer ter razão e começa a brigar, eles começam a se machucar e começa a virar um nó. Quando vira um nó, a ponta dos dois espiral se perde dentro do nó. Só vai existir uma forma de desatar. Um dos dois lados soltar. Para isso, você precisa entender a complexidade do perdão. Na dúvida, paciência. Muita paciência. Agora, eu vou dar uma dica que é interessante. Sabe por que a gente começa a sofrer em fim de relacionamento? Porque o processo de decisão não é claro. Quando isso aqui começa a acontecer, de ou união ou separação, você pensa, eu quero ficar com fulano ou eu quero separar de fulano. Você precisa tomar essa decisão em estágio de equilíbrio, porque se você toma essa decisão quando você está com raiva porque você brigou, você vai voltar nessa decisão e vai querer voltar. E aí quando ele brigar de novo, você vai querer terminar. Então você nunca vai ter o ponto de decisão se você quer pagar o preço dessa relação ou se você não quer pagar o preço dessa relação. Então delibera em estágios de equilíbrio e toma uma decisão. Olha, independente dos defeitos de tudo, eu amo, eu vou pagar o preço de estar. A partir do momento que você decidiu estar e pagar o preço desse relacionamento, não existe mais a deliberação do vou terminar. Não, agora independente do que acontecer, eu vou fazer dar certo. E esse ponto de decisão precisa ser muito forte para você conseguir fazer essa relação dar certo. Esse ponto de decisão só vai ter forte se você tiver um motivo para isso. Porque todas as vezes que você sentir dúvida, você vai ter que ir para esse motivo. Por que eu tô com ele? Ou por que eu tô com ela? Esse motivo é que vai fazer você continuar firme na decisão que você se propôs a fazer. Ou se você propôs a terminar. Então, se você propôs terminar, por que você quer terminar? Ah, porque por essa aquela razão. Ótimo, então a partir de agora é terminado. Não existe, vamos conversar e vamos entender. Não. Terminou, terminou. Não vai existir mais a deliberação de voltar. O problema é que a gente sempre quer o bônus de duas escolhas e não entende que uma escolha significa a abstenção de um outro caminho. Se você quiser os dois caminhos, você sempre vai sofrer e nunca vai ter nenhum dos dois. Eu acho que a primeira coisa que você tem que perguntar para você mesmo, quando você for entrar numa relação, é assim: tem propósito? Eu me vejo com essa pessoa daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos. Eu estou disposta a passar com essa pessoa todos os piores momentos da minha vida? Eu estou disposta a aguentar os piores momentos da vida dessa pessoa? Essas são as respostas que a gente tem que ter antes de entrar dentro de uma relação.
Por que eu tô com essa pessoa? Ah, porque eu tô com uma vontade passageira de ter uma namorada que eu não quero estar sozinho. Vai se relacionar sem ser um dever e agora vai ter a obrigação de fechar esse ciclo que resolveu abrir. Mas é que sempre é um aprendizado da era. Por quê? Hoje é assim e as pessoas sofrem. Antigamente era diferente. Só que as pessoas se obrigavam a continuar relacionando quando também não dava certo. Então, sempre existe um preço para aquela era. Se a gente olhar do ponto de vista, a gente vai achar que agora está tudo errado e pior pelo relacionamento em si. Agora, imagina antigamente também que as pessoas casavam com 13, 14 anos, real, elas não se relacionavam. Só que quando elas começavam a se relacionar, a maioria era frustrada e decepcionada, mas elas eram obrigadas, ou seja, talvez os fragmentos ativos dessa época que gerou essa geração hoje. Porque elas foram tão infelizes e obrigadas a ficar com um, que agora elas querem todos. Porque o fragmento só muda a face. Pela libertinagem. E tudo é dolorido, e tudo é o mesmo processo. Sim. É porque pensa, antigamente, não sei se é dessa época, antigamente a pessoa pensava, vou construir uma casa. Aí a pessoa projetava, vou gastar quanto? Aí a pessoa começava a juntar isso. Antigamente não existia parcelado, então você tinha que ter o dinheiro. Então você projetava uma coisa, então você tinha que ter a paciência do tempo para conquistar aquilo que você quer. Hoje, a pessoa, o ser humano hoje, ele é premente. Ele quer uma casa hoje, amanhã ele vai lá e se divida para ter a casa. Depois ele entra na forca por causa dessa casa, o que seria uma felicidade, é o pior trauma da vida da pessoa e o sofrimento. Isso é em tudo. Então, o ciclo só muda, mas para você ver que na Terra o ciclo sempre tem transvestido de algum processo de aprendizado. E sempre não existe sem processo, mas eu acredito que um dia esse ciclo tem que virar, né? Porque se você olhar, é completamente o oposto do que foi na nossa época dessa história. Nem na minha, da minha mãe, né? Nem a sua. Da minha mãe que já era esse negócio, já, na minha já não tinha isso. Mas de tipo assim, o pai escolhe o que é melhor, o que é conveniente, e depois a pessoa não tem a opção de desistir, porque naquela época era uma vergonha nacional, era humilhação para a família, mas a pessoa podia ser humilhada a vida inteira. E você pode pegar, você começa a conversar com pessoas de 85, 90 anos para trás, elas vivem, aceitam. Quando chega uma idade, eu costumo falar que a fita volta. Se eles continuam juntos, casados, se nenhum morreu, é briga 24 horas por dia. Por quê? Porque aí roda a fita e a pessoa fala, por que eu não devia ter aceitado isso? Por que eu não devia ter feito aquilo? Provavelmente a programação que essa pessoa vem é essa de, agora eu não quero uma pessoa. Eu quero encontrar quem vai me fazer feliz. E é nessa busca por tampar esse buraco que a pessoa acredita que vai ser preenchido, é que ela vai trocando, trocando. Só que o buraco só vai alargando e aprofundando. Na verdade, isso é uma programação do planeta, né? Mas isso é um assunto muito complexo, né? É bom nem tocar nisso. Eu vou dar um exemplo que é muito bom. Por que acontece? Porque se a gente for parar pra pensar, o que a Nay fala é muito profundo. Ele é muito profundo porque ele começa a explicar o que todo mundo tá fazendo aqui na Terra. Por que todo mundo busca um relacionamento? Aí, não sei se nem dá pra falar isso em live. Não vou falar? Porque, às vezes, em algum momento, você viveu algo real. Um sentimento real. Com a pessoa de fato que você veio encontrar. E depois você se separa dessa pessoa. Depois que você se separa dessa pessoa e você nasce de novo, você vai viver a sua existência buscando sentir aquilo que você sentiu quando você sentiu algo real. Porque você fica tentando buscar esse sentimento que é incomparável e inigualável. Que é o amor ágape. Vamos colocar assim. O amor ágape. Ágape é aquele que tudo crê, tudo espera, que é paciente. Ele não é forjado por uma emoção. E é na busca dele que às vezes você entra em outras relações tentando sentir aquilo que um dia você sentiu. E só tem uma saudade, mas não sabe o que é. Geralmente, quando a gente tem pessoas muito próximas, são pessoas que a gente tem muita coisa para aprender.
Vou colocar assim numa forma bem bonitinha. Porque na vida não é não. É geralmente os nó que a gente precisa desatar. Mas sabe o que eu falei no complexo ali? Esse nó só vai desatar quando um soltar a ponta. Primeiro é o elo do perdão. E depois é você começar a abrir mão do que você mesmo entende de personalidade. Porque você mesmo, de fato, também não é sua personalidade. Você assume uma quando você está passando por esse processo. Você é muito maior do que a sua personalidade. Tanto que se você, de fato, for sua personalidade, ela é imutável. E ela não é. Às vezes você tem um ponto de vista, depois você muda, depois você arrepende, depois você reconhece, depois você vê que você foi arrogante, você vê que ele faltou humildade. E aí você vai traçando seus princípios para voltar para a sua origem, vamos dizer assim, que é de um ser perfeito. Que aí existe todas as virtudes. Que as não virtudes a gente foi adquirindo. Só que aí a gente adquiriu tanto, sujou tanto que acreditou que era aquilo e ficou. É porque como é que começa a acontecer? Você abre, você fecha de forma, né? De forma poderosa. No original tem que ser. Quando os dois corpos que se relacionavam se afastam na decisão do fim do, vamos dizer assim, do relacionamento, você viu que eu desenhei uma caneta azul, depois desenhei a vermelha, depois elas viram uma coisa só. Quando esse afastamento acaba, elas começam a desentrelaçar. Elas ainda estão juntas, mas você sabe o que é azul e você sabe o que é vermelho. É o primeiro momento onde você começa a descobrir o que é você, o que é a pessoa que tem dentro do relacionamento que você já não sabe mais. O que é seu, o que é do outro, o que você assumiu dele e o que você deixou de ser seu. Quando esse afastamento acaba, você volta a ser sua caneta azul. Você volta a lembrar tudo aquilo que é seu e tudo aquilo que não é seu. É o primeiro passo. Tudo aquilo que não é seu e você pegou e você não conseguiu ajudar, você vai entrar no perdão que você vai perdoar outra pessoa. E tudo aquilo que você pegou de sujeira sua, de ferir outra pessoa, você vai precisar se responsabilizar e pedir perdão para aquela alma. Não importa o quanto ela te machucou, se você também machucou, você também tem que pedir perdão. Só que quando a gente entra nesse quesito, todo mundo fala, mas fulano fez isso, aquilo, e ninguém nunca fez nada, né? Todo mundo é santo, né? Todo mundo só é ferido, ninguém fere. Acaba pros dois. Normalmente, relacionamento acaba para um lado. De fato. Já viu o relacionamento quando termina, sempre um lado é ferido, um lado é a vítima e o outro é agressor. O relacionamento ele devia acabar para os dois, que se acabasse, estava fechadíssimo, ninguém sofria. Mas, na verdade, todo relacionamento, arrisca falar que uns 95% de um relacionamento, ele acaba de um lado. O outro só para consequência. Porque se relacionamento acabasse para os dois, era muito fácil. Porque cada um ia conseguir assumir a sua. Porque se eu me relaciono com a Stephanie, para mim acabou e para ela também não vai ter nenhum atrito, nenhum sofrimento, nenhum julgamento. Mas eu falo assim, acaba, não é que acaba. Os dois contribuem, deveriam até uma parte, eu acho que não responsabiliza. Mas é porque o sentimento é porque o sentimento, eu falo do sentimento, normalmente o sentimento de um acaba, porque se até hoje eles conseguiram conviver com isso, existia um sentimento ali entre os dois. Chega um momento que um não quer mais, ele deixa de ser, que isso também já é uma programação desse planeta para o aprendizado que tem. Aí sempre acaba para um, porque se não acabasse para nenhum, não acabava o relacionamento. E se acabasse para os dois, não teria nenhum problema. E o mal da humanidade é relacionamento, nos nossos atendimentos. Tem processo de dinheiro, tem processo disso, daquilo. Mas quando você vai no cerne do cerne, você vai ver que o que desencadeou aquilo foi relacionamento. O resto é consequência. O espiral que vai se abrindo é consequência desse relacionamento. Porque um péssimo relacionamento, a pessoa não tem paz. Ela fica sempre tentando entender de quem foi a culpa, qual a situação. Ela fica presa naquilo. Se ela ficar presa naquele momento, ela não tem mais nem momento presente, muito menos. É porque a gente é condicionado a ser um ser vingativo. Se fulano me feriu, eu vou ferir mais ainda. Isso só vai gerando destruição. Porque muitas vezes você tem que morrer para o que é você, para você conseguir ajudar o outro. Muitas vezes você vai morrer para os seus princípios para você conseguir ajudar o outro. Mas você tem que ver até onde você consegue sem se contaminar com isso.
Mas isso é um caminho longo, longo, longo. Porque quando a gente começa a trazer isso para o equilíbrio, a relação de pai e filho muda, a relação de casamento muda, de amizade, de trabalho. Por quê? Porque uma daquelas pessoas escolheu se doar. Então, ele vai ser julgado muitas vezes, que as pessoas não vão compreender por que ele faz aquilo, porque aquilo é errado, porque aquilo é certo. Porque certo e errado é somente um ponto de vista tridimensional para trazer dor. Porque tudo que você escolher ajudar para construir, do ponto de vista terrestre, sempre vai ser errado. Porque, por exemplo, a Stephanie brigou comigo. Ao invés de eu revidar, eu vou lá e cuido dela. Para todo mundo, a Anaí é uma idiota. A Stephanie mora na casa dela, ela faz tudo para ela e olha como ela trata a Anaí. Quem vai ver vai achar, coitada da Anaí, ou ela é cega, ou ela é uma idiota, porque ela está ajudando uma pessoa que não gosta dela. Então, quando a pessoa, e a nossa tendência é sempre pensar assim, então a gente nunca vai edificar e nunca vai construir. Mas quem diz, quando você doa, você recebe 3 vezes mais. Tudo que você doa, volta. Mas quem dá não é da terra. Exatamente. Mas o que você está se tornando como um ser de luz, é para isso que você está aqui. O seu coração, a paz que você vai sentir de saber que a nobreza da sua atitude é por bondade, não é mensurada fisicamente. Então não precisa que você reconheça ou que eu peça desculpa, não. A paz de espírito já é a retribuição da sua boa ação pela família. Agora, também, se uma pessoa vilipendia... Questão do desequilíbrio mesmo, não vai receber. Então quer dizer que não tem, quando você está dando uma forma de energia. Mas vai chegar uma hora, se você realmente faz isso por amor e sem esperar nada em troca, porque o certo é a gente fazer algo para alguém sem esperar nada em troca. Caminho dificílimo, complexo. Então, se a gente consegue chegar no ponto de fazer para o outro sem esperar nada em troca, nesse momento, a outra pessoa ela começa a mudar. Porque não existe amor que não vença as provações da Terra. Porque todo ser humano que é muito reativo, na verdade, ele queria ser amado. Então, se eu começo a tratar a Stephanie bem e ela não me trata, vai chegar um momento... Primeiro, ela vai ficar revoltada. Revoltada. Ah, ela é falsa demais, tá. Beleza. Vai chegar um momento que ela vai começar a ficar envergonhada da minha atitude. Da minha, na verdade, da minha. Não, mas da minha também. Deus tratar ela assim e ela reagir assim. Então, o meu posicionamento de amor sobre ela vai fazer ela começar a ver que vale a pena só dela questionar, porque primeiro ela nem questionava, ela tinha certeza que ela estava certo, e eu ainda estava fingindo que era amorosa, porque eu queria convencer ela que, tipo assim, estou acima do bem e do mal. Quando ela vê que isso é real com o tempo, porque isso é o tempo, não adianta eu ser linda e maravilhosa numa situação, porque se eu sou linda, maravilhosa com a Stephanie, eu tenho que ser com George, com a Tida, com a Eliane, com todo mundo. Porque quando isso já está na sua essência, você é assim com todo mundo. Não é, ai, com essa pessoa, com essa não. É uma conduta mesmo, você já tem isso intrínseco no seu cerne. Então, vai chegar uma hora que ela vai começar a sentir vergonha do que ela faz comigo e ela vai começar a mudar. Se ela muda, imagina o que volta de energia para mim, se tudo é energia materializada ou desmaterializada, entendeu? O que volta. E isso vai fazer com que a Stephanie comece a mudar. Se ela muda, ela trata o George melhor, que trata a Tia. E isso é uma espiral. Isso começa a desatar dentro de todos os nós. Só que a gente sempre quer ter razão e nunca quer ter paz. E quando você aprende a fazer isso, você vai ver que você começa a viver em estado de paz. Por quê? Porque você vai conseguir conquistar um pilar tão forte dentro de você de paz, que você vai ver que a atitude dessa não é legal, a da outra não é legal, e você vai conseguir manter a sua paz. Eu reconheço nela que isso é uma boa conduta ou não, mas isso não interfere na minha. Isso, você só conquista isso quando você consegue realmente incorporar pelo menos uma porcentagem do que é o amor ágape. Porque muitos ao redor não vão entender. E nem vai entender. E não é para entender mesmo, porque a gente não está aqui para agradar ninguém, a gente está aqui para agradar a nós mesmos, mas amando e servindo o próximo. Se Cristo deixou um mandamento, amar Só que se você não se ama, você jamais vai conseguir amar o próximo. Eu li uma da tela, mas esse era essa, não. Não existe
Será que ela se afastaria de você? Não, depende. É porque assim, quando a gente trata de... Para nossa condição humana é meio complexo isso. Mas assim, se a gente trata de um amor real, eu não estou esperando nada em troca dela. Agora, se chegar um momento que ela ferir ou vilipendiar os meus princípios, nesse momento, o ciclo está fechado. Mas eu vou te falar, é muito difícil, porque o amor é a única coisa que atravessa todas as dimensões. É porque, no fundo, a gente é muito complexo isso. Porque a gente está aqui para isso, para aprender. Porque eu falo assim, que aqui tem uma frase que eu acho que é a carta de euforia daqui. Só o amor vale a pena. Ou seja, a pena para que você cumpra a pena terrestre, você tem que chegar no amor. Porque tudo aqui que parece aleatório tem uma profundidade danada. Porque não sei se lá fora também fala, na Alemanha, por exemplo. Aqui do Brasil tem muito essa frase. Só o amor vale a pena. Nunca nada é aleatório. Sempre tem algo por trás, né? Então, é isso. Porque se tem amor, não tem. Mas a gente ainda é um ser que a gente sempre espera algo em troca. Por isso que ainda chega no ponto de você não conseguir ajudar e, às vezes, vilipendia seus princípios. Mas se realmente chega no amor, porque a pessoa não espera nada em troca. Chega uma hora que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas isso, gente, é... Sim, né? Mas, na verdade, você reconhece isso quando você olha para você como um ser a serviço de algo maior. Porque o outro é somente o elemento de transformação da sua existência. Porque enquanto a gente olhar o outro como isso, entendeu? Não, é dentro, não é fora. É porque a gente é doutrinado a olhar tudo pelo ângulo contrário. Nesse ângulo contrário, a gente nunca chega onde tem que chegar. Isso começa pai, mãe, irmãos, filho, namorado e por aí vai, trabalho. Você chega num lugar de trabalho, por exemplo. Gente, uma pessoa trata mal, o outro trata... É muito difícil alguém pensar, vou trazer isso para o equilíbrio. Vou engolir, não mereço, entre aspas, mas é justo. E eu me proponho a morrer para o que eu sou, para tentar harmonizar esse ambiente. E a pessoa faz aquilo. Um líder, ele consegue trabalhar com muitas pessoas e todos se sentir empenhado naquele papel, juntar e fazer união. O chefe não. Se eu sou líder, eu posso ligar, a gente trabalha junto e eu sou líder. Acontece um negócio, meia-noite eu ligo, fulano, pode vir? Posso. Porque você sabe que a pessoa sempre vai estar para você. Então você vai estar para ela. É que o nosso problema é sempre olhar o outro. Mas a gente tem que começar a olhar só para a gente. E a gente vai se libertando. E a gente vai atingindo a paz. A paz. A paz. Até que um dia, não é que não tenha problema, talvez tenha mais que todo mundo, mas ninguém consegue atingir a sua paz. Vai ficar nervoso? Vai. Você vai ficar estressado? Vai. Mas a sua paz está intacta. Passou, acabou. Isso não tira seu equilíbrio. Mas é uma longa caminhada, né? Que a gente está aí nela. Só da gente começar a abrir o olho para entender que existe isso já é um passo muito grande na nossa vida. Porque até um certo ponto da nossa vida a gente nem sabe que isso é possível, a gente só quer ter razão. Tem razão. Meu pai fez isso, eu não acho certo. Fulano fez isso, eu não acho certo. A gente sempre quer ter razão. A nossa tendência do sistema manipulador é sempre querer ter razão. Porque você incorporou. Tem algum exercício pra gente fazer esse? Você sempre fala doer pra gente mesmo? Convívio com os diferentes. Primeiro vai doer. Você vai combinar igualzinho os boizinhos. Você vai combinar, vai doer. Mas depois, com o tempo, você vai aprender a digerir. E aí vai chegar um ponto que ele não atinge mais. Porque se uma coisa que a Stephanie faz me atinge, se o George fizer me atinge, se a Tina fizer qualquer um vai atingir. E o dia que eu venço isso sobre um, eu venço sobre o todo. Por isso, quando você tem certeza que você venceu sobre algo, é quando você venceu sobre o todo. Se uma coisa que a Stephanie faz me tira do equilíbrio e o que o George faz não me tira, eu ainda não estou equilibrado. Se eu tivesse tanto uma porrada como do elogio, eu me mantinha do mesmo jeito. Não que não seja muito mais confortável receber um elogio ou um reconhecimento de que um tapa. Porque quando você chega nesse ponto, você começa a entender que é tudo justo. E aí você consegue absorver tudo pelo aprendizado. Entra o calar, né? Às vezes você vai calar, às vezes você vai falar. Peraí, tá? Vamos fazer o seguinte. Quem for fazer pergunta, pega esse microfoninho aqui. E aí, a gente vai fazer pro lado. Que aí consegue se adaptar. A primeira pergunta já vai ser segunda. Eu já tenho esquecido.
Eu perguntei se o calar entra nesse processo, né, de morrer para si, né? Entra, mas porque o calar não é ficar em silêncio. O calar é falar o que tem que falar quando tem que falar. Muitas vezes a gente vai achar que está falando o que tem que falar quando tem que ser falado, vai. E muitas vezes a gente vai estar enganado, porque a gente está aqui para errar e acertar. Mas o que a gente não pode é permanecer no erro, porque se eu erro, se eu errei uma vez, é aprendizado. Duas, não, eu estou fazendo já uma escolha. O primeiro erro sobre o ponto de vista é aprendizado. Um segundo erro sobre o mesmo ponto de vista é uma escolha. A partir do momento que você escolheu, a consequência vem. A partir do momento que você usa o erro como aprendizado, ele te enaltece e te enobrece. Repetir o mesmo erro sabendo, você já não é mais inocente sobre isso. Nesse momento você abriu uma escolha, você escolheu errar. A primeira vez não, porque você não sabia primeiro. Se não aprendeu, na segunda você escolheu. Escolheu? Quando é um erro, não tem como. O coração dói. Não tem como você fazer. Não tem como. E o erro é com a gente mesmo, né? Sim. Então, não adianta. O erro, aprendizado. O segundo erro, igual, não diferente. Entendeu? Porque a gente sempre, isso é uma coisa super interessante também na nossa vida. Que a gente tem que começar a observar a nossa vida, como a vida acontece. Porque eu falo assim, nunca olhe, tipo, você pode pegar ali e pegar tudo, mas o que vai fazer real em você e a sua transformação por aquilo que você acredita ser, é o que você passa e o que acontece, você vai vendo ali no meio, como que acontecem as coisas. Então, na maioria dos nossos aprendizados, as mesmas situações vão aparecer de pontos de vista diferentes, para descobrir se realmente houve um aprendizado. Porque se eu aprendi a falar, eu vou falar sempre. É igual você falar para as minhas meninas. Ai, não, mas eu não sabia se era certo ou errado. Eu falo, você sabe que preto é preto, vermelho é vermelho, que azul é azul? Se eu falar para você que azul é branco, você vai acreditar? Não. Então a gente sabe, mas a gente quer negligenciar isso. Porque a gente... Por quê? Quando a gente erra, exatamente. Porque se a gente erra, tem uma consequência. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer agora para ver que não tem consequência. Eu falo falou isso. É assim. Vai lá na piscina. Não, é parecido com uma piscina. Ela mais atrás era muito assim. Aí eu falava, Flores, eu vou explicar como que é. Aí o que acontece? Você vai lá, coloca a mão, descobre que a água tá fervendo, você queimou o dedo. Aí ela vai lá, olha e pensa. Não. Eu acho que meu dedo é excessivo, vou colocar o cotovelo. Eu acho que se eu colocar o cotovelo, não vai queimar. Ela põe, queima. Aí ela pensa, não. Mas eu acho que o meu pé é mais resistente. A ponta do pé eu posso colocar ele queimar. Até que a pessoa vai cair dentro da piscina e morrer queimado. E a gente é assim na nossa vida. A gente vai recebendo avisos. Mas a gente tem que achar que a gente consegue. Igual eu falo, outra coisa também. Alguém lá em cima é assim. Ele te manda um passarinho. Ele te manda um recado. Vai chegar um dia que ele vai mandar um terremoto. Nesse momento do terremoto, você vai acordar. Você vai olhar para trás e arrepender amargamente por ter ignorado todos os sinais que você recebeu antes do terremoto. Isso acontece com todo mundo, independente de onde está no mundo. Anaís, dá um exemplo pra gente, assim, vivido, de morrer para si. Olhar para uma conduta de alguém. Porque a gente sempre trata de condutas, né, gente? Porque coisa material pra gente, não. Coisa material pra gente não é questão. Então a gente tá tratando de coisas mais. Então, por exemplo, a Stephanie tem uma conduta que eu abomino, que pra mim vai contra tudo, uma conduta dela, de fazer, não prestar me ferir. Aí eu olho e eu falo, isso é errado. Eu trabalho com a Stephanie, todo lado dela, isso é errado. Aí eu penso, mas será que esse não é o aprendizado dela e a minha capacidade de suportar essa dor sobre isso, ficar do lado dela e ajudar ela até que um dia ela possa ver? Porque é muito mais fácil eu falar para ela, vou embora, não vou trabalhar com você e tchau. Mas se eu escolho sentir a dor do lado dela, mesmo achando que eu estou sendo desrespeitada
que eu tô sendo tudo, e eu fico do lado dela e eu consigo transmutar isso, nesse momento eu vou vir para tudo que eu sou para ajudar ela, porque eu tenho que descer no nível da pessoa para ajudar ela e não querer trazer essa pro meu. Que nosso grande erro é esse. A gente quer que a pessoa enxergue com os nossos olhos, que ela sinta com o nosso sentimento. E não. Porque sempre alguém numa relação de amizade, de trabalho, de qualquer coisa, vai ter algo para ensinar e para aprender. Pode ter pontos de vista que ela vai me ensinar e pode ter pontos de vista que eu vou ensinar. O que escolhe morrer para si é o que consegue edificar. Mas a paz que isso te dá, não tem nada que tome. Alguém quer falar mais algum? Você deu aquele Não? ar assim, né, de silêncio. Silêncio ensurdecedor. Pode falar dele. Quer? O Jorge queria fazer uma pergunta lá fora, né? É uma pergunta aí, Larissa, você levantou a Quer mão? fazer o que você queria fazer na mesa? Quem? A Gabi? Espera aí, Gabi, espera o microfone. Jéssica. Não, fala aí, eles não me ouvem. Se alguém que está na live quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Responderemos Qual que era? no nosso entendimento com atenção. Nada quer dizer que não é só um ponto de vista sobre alguma coisa da questão. Stephanie, é aquela pergunta que até a gente começou a falar lá de fora, né? A gente tá ficando difícil conviver com as pessoas que às vezes não participam da obra que a gente está participando. Que as pessoas comuns, fora da ordem, amigos. Tá complicado, às vezes, sentar no lugar, as conversas, assim, tá maçante pra gente. E, assim, em certos momentos, a gente não sabe como sair da situação. Então, assim, fica desagradável pra pessoa, porque percebe a nossa fisionomia, né, o nosso sentimento, que a gente realmente vai ficando estranho. Né? Às vezes não quer nem participar do assunto, vira um monólogo ali. Como que você falou assim, pra gente elevar a nossa energia. Mas elevando a energia, Não é a sua energia. Todo ambiente que você tiver, ou você vai ser causa ou você é efeito. Existem lugares que às vezes não te cabem mais. E nesses lugares não tem por que você estar, sei lá, não te cabe. Mas existem lugares de pessoas que às vezes não estão na mesma caminhada que a sua e que você vai estar. Isso é um fato. E é por isso que a gente está na Terra. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais você é, mais você tem que servir. Quando eu falo assim, elevar a conversa, é você conseguir trazer aquela frequência daquele lugar para um ambiente que enaltece todo mundo. Porque senão fica aquela coisa pingada. Então, por exemplo, se está todo mundo numa mesma mesa, no mesmo ambiente, ao invés de deixar a conversa que vai sobressair você, sei lá, alguma coisa fútil da vida de alguém, ou alguma coisa que não leva nada a lugar nenhum, coloca um ponto de vista sobre um grupo desse, assim. Nossa, gente, o que vocês entendem de tal coisa? Nossa, fulano, você melhorou nesse ponto. Como é que você conseguiu essa virtude? Deixa as pessoas, às vezes, dividir aquilo que ela conseguiu na vida dela. Aquilo que ela amadureceu na vida dela. Também pode ser um ponto que você vai amadurecer na sua. E a conversa, a partir daquele ponto, foi sobre o reconhecimento e como a pessoa conseguiu melhorar tal ponto na vida. Ou como outra pessoa foi fazer isso. E aí você vai vendo que a frequência já não fica aquela coisa difícil de lidar. Porque você vai começar a se sentir mais compreendida. Mas se você fica na sua, tentando brigar com a frequência do meio, você é uma pessoa meio no meio de uma multidão, você vai sempre no grupo. Agora, se é um lugar que você necessariamente tem que ir, mas que ainda é difícil, porque você ligar para coisa mais, puxa, o que você pode fazer? Se proteger. Já chega, daqui a pouco você vai falar, nossa, eu tenho que conseguir isso. Isso é proteção, senão é errado. Você vai se proteger. Você vai lá, vai cumprir o seu papel, só que você não vai dar o tempo de começar a te contatar. No ano passado, nós saímos. Porque o problema é o a mais que a gente fica ali na nossa situação. O ano passado eu saí daqui, era aniversário de um dos meus meninos e estava no bar. E aí chegamos e tal, aquele monte de gente, fui cumprimentando, na hora que eu olhei assim,
Não tem como. Aí cumprimentei todo mundo, chamei meu filho, falei, filho, parabéns, tal, tal. Ah, eu pedi um chopp pra senhora. Mamãe tá indo embora. A senhora nem vai sentar? Eu falei, não. Só passei aqui pra te dar um abraço. Tá, passei, dar um abraço pra todo mundo e fui embora. Então, e esse foi o sentimento dela. Poderia ter o sentimento também de eu chegar lá, sentar, sentir, não, a frequência, eu consigo transmutar essa frequência. É respeito, a Eliane respeitou o que ela percebeu. Sim, sim. Ela estava saindo de uma frequência como uma aula e ela estava entrando numa frequência completamente diferente. É para deixar claro que a gente não tem nada contra quem sai, isso faz parte da nossa vida, né? Mas naquele momento ela estava numa frequência completamente diferente. Embora fosse aniversário do filho dela, ela foi lá, deu parabéns, respeitou ele, fez o que ela tinha que fazer pelo amor que ela tem, mas naquele momento ela não se sentiu honrada. Poderia ser que se ela não tivesse numa frequência e tivesse, por exemplo, na casa dela, em algum lugar, ela chegasse lá, tomava um chopp, convivia, e se ela sentisse que o assunto estava difícil, ia embora. Ou de repente o assunto estava um assunto bom, ela não ia. Mas nesse dia ela estava numa frequência aqui. E querendo ou não, quando você sai de um lugar, tem frequência de todo jeito. Porque normalmente as pessoas, quando acaba morando, tá afogando as mágoas, né? Então a frequência é muito desbalanceada da que você vem. Por isso que às vezes dá um choque. Mas não existe certo e errado sobre isso. Existe aquilo que te enobrece naquele momento. Porque às vezes a gente vai poder estar lá, ou às vezes a gente vai poder não querer estar lá. Para lidar com situações como essa, né? Chegar de uma vibração alta a um evento onde a vibração é baixa. Vocês vão nos ensinar técnicas para, por exemplo, fechar a aula ou para nos conectar, nos conectar, ou seja, manter a nossa frequência alta, embora ao nosso redor seja toda uma bosta. Vocês... No princípio, dois ensinou, eu não sei se foi antes ou foi depois, mas no princípio, dois ensinou. Mas o 2 ensinou, mas cada vez mais você vai descobrindo uma forma. E o que acontece? Aí a gente fala, não, mas o assunto tá assim, às vezes é um de trabalho, necessariamente eu vou ter que estar ali. O que você pega? Você pega um ponto de uma pessoa e pega esse ponto. E você começa a chamar, mesmo sobre um ponto, não é um ponto que você gostaria de elevar a frequência. Mas aí, por exemplo, a Tina está falando de uma partida de futebol. Para naquele momento, você mostra super interesse para ela. Nesse momento, você vai conduzir a atenção de todo mundo para você. Você criou afinidade com o grupo. Quando você cria afinidade com o grupo e não contraexiste, mas agrega, as pessoas vão começar a prestar atenção em você. Dali para frente, o assunto que você falar, eles vão estar com atenção em você. Porque você criou um elo de afinidade e não de repulsa. Hoje chegou uma pessoa lá no trabalho e aí o pessoal começou assim, meio que rir dela, ela questionando. E aí a hora que eu assim, observei, aí eu levantei e falei, nossa, mas ela chegou no lugar certo, nós vamos arrumar, é aqui mesmo. Aí todo mundo ficou assim, aí o pessoal ficou sem jeito de não atendê-la bem, né? Eu falei, não, aí levantei, uma senhorinha, né? E levantei, abracei, eu falei, não, só pode sentar aqui do meu lado, esse aqui é o nosso coordenador, ele vai resolver. Aí todo mundo ficou assim, aí ele ficou, né? Aí atendeu ela bem, falou, não, é aqui e tal. Mas eu tive que dar, porque a hora que eu vi, eu falei, gente... Tá levando um monte de mundo todo. E na próxima vez que chegar alguém lá, alguém lá vai fazer igual você. Porque agora as pessoas precisam. Acho que eu só vou ler mais um ponto, porque nosso primeiro ponto. Você imagina. Mas eu acho que abrangeu de uma forma muito boa, né? 2030 a gente Que bom! 2030 tá aí. Vou ler o ponto 2. Porque o aprendizado só se dá pelo convívio, não tem como. Porque às vezes aqui, nesse tempo que a gente fica, a gente economiza muito processo lá fora. Nossa, porque você sempre vai lembrar disso. É como se você sementifica. Às vezes nesse momento tem pessoas que pensam, vai falar isso agora, não faz razão. Mas tá lá, quando surgir a situação, automaticamente seu cérebro vai buscar a imagem desse dia, você vai lembrar e usar.
É igual a educação de filho, né? Quando você educa, às vezes você fala assim, não tem capacidade de entender. Mas a semente foi lançada. Aí, ou não, né? Depende do solo, né? 2. Tá dando pra ouvir? Tá? Tá sem microfone. É melhor você estar com você. Nunca diga uma palavra desnecessária. Pensa nos efeitos que as tuas palavras podem produzir antes de pronunciá-las. Nunca te permitas violar os teus princípios por força das tuas companhias. Isso aqui é boa, né? Viu que esse livro, a leitura dele é profunda, maravilhosa e fácil? Vou repetir. Vamos discutir aqui por frases. Nunca diga uma palavra desnecessária. Pensa nos efeitos que as tuas palavras podem produzir antes de pronunciá-las. Isso é muito importante porque eu falo assim, a gente nunca sabe como que a outra pessoa está emocionalmente. Às vezes uma brincadeira que eu faço, que eu acho que para mim é uma brincadeira, a outra pessoa não está no momento bom e a reação que ela tem causa danos a ela. E às vezes por muito tempo. Tem umas brincadeiras de mau gosto que a gente, igual em escola, a gente vê muito, que é de diminuir o outro. Né? E isso gera traumas por muito tempo naquela pessoa. É que, na verdade, ele não gera trauma. A pessoa já tem aquele trauma. Aí É o que eu gatilho, falo. né? A pessoa já tem aquele trauma. Porque aquilo que você não tem dentro não ressona. Entendeu? Porque se a pessoa não tivesse aquilo, não acionava. Porque a gente só reage sobre o que a gente tem dentro. Se a gente não tem, não ressona. Você pode reconhecer que é bom ou ruim. Mas se ressona, é porque a pessoa tem aquilo dentro. Aí inventa. É às vezes uma forma da pessoa descobrir. Porque o mestre costuma dizer uma coisa que eu acho interessante. Ele fala, só depois que a gente cospe a gente pra fora, numa hora de algo extremo, é que a gente consegue nos ver. É uma oportunidade da gente nos enxergar. E é sempre sobre situação extrema. Que a gente cospe a gente pra fora. É só assim que a gente enxerga a gente. Porque dentro a gente não enxerga. Fala, Maria. Aí, assim, vem a minha parte na questão de, às vezes, calar. Porque, às vezes, eu penso, vou falar. Sim. Eu falo assim, eu não posso falar isso. Eu parei tudo. Toda a voz, eu tenho um sentimento que eu tô mais aqui. Quando, de repente, eu falei o que não era pra falar. Eu falei, sabe assim, eu pensei tanto, sabe, eu deliberei e tal. E o negócio assim. Porque não, é porque você sempre vai. É porque é o que eu vou falar. A gente sempre vai fazer o que tem dentro da gente. Não o que a gente quer fazer. Por isso que eu faço, a gente sempre atrai o que a gente é, não o que a gente quer. Porque isso é uma personalidade sua que você quer lapidar. Por isso que ela aparece. Hã? Então aí é melhor calar. Mas assim, quando fala, depois que a gente joga. Não, você vai ter que fazer isso, não se julgar, ao contrário, usar como aprendizado. Nossa, não gostei, não foi legal. Reconhecer o que pra você mesmo, porque não tem um negócio de alterar a voz ou não, todo mundo passa por isso. Porque quem fala que não faz isso, não tá aqui na Terra, não tá vivo, não é ser humano. Não existe esse ser humano que não altera a voz em algum momento. Não adianta isso. É porque o pessoal veste muito na capinha da paz e do amor, mas isso não existe, gente. Não existe. A gente tá na Terra, é atrito, é processo, é tudo. Mas, se você reconhecer o que você fez, passou, para. Nossa, me desculpa. Se eu te ferir, me desculpa. Não era a minha intenção. Sabe por quê? Porque se você também nunca falar, você nunca vai passar pelo aprendizado de ter falado. E se você também te julga por ter feito aquilo, você também não passa pelo aprendizado. Porque se você reprime, vai manifestar de novo. Agora, se você fala, não foi legal mesmo, mas já foi, não tem como fazer nada, agora é daqui pra frente. Porque se a gente começa a ficar preso nesse ponto, aí você vai ser omissa, porque também tem a omissão. Mas o negócio é porque eu estava falando gratidão lá fora. Nossa grande dificuldade é se posicionar. Porque uma vez que você se posiciona,
você abriu a guarda para levar pedrada. Você vai levar pedrada. Porque o ser humano ele tem muita dificuldade de se posicionar. Porque o ser humano ele não tem verdades. Porque tudo para ele é conveniência. Se hoje é conveniente o que o George faz para mim, eu sou amiga dele. Amanhã, o George está passando um processo. Está fazendo coisas que eu não compactuo. Mas o George é meu amigo. Então, nesse momento, eu vou pegar a mão do George, vou ajudar o George e não vou julgar o George. Vou trazer ele para cá. Se eu fizer de tudo, até chegar, eu vejo, não, ele não quer mesmo, ele tá vilipendiando o que eu sou. Nesse momento, eu solto a mão dele. Mas é porque, cara, mas tudo bem. Mas é porque você vai descobrir a potência que você é. E falar mais alto ou mais baixo, isso não muda nada. Porque muitas vezes as pessoas falam muito baixo e cobrem coisas absurdas. E a pessoa que fala aqui, você mostra o que você é. Então você vai levar pedrada. Mas você vai levar pedrada e você está sendo você. E você vai ser lapidada naquilo que você mesmo está reconhecendo que não é bom. Porque se você reconhece, é porque, tipo assim, passei um pouquinho da conta. Mas não é se crucificar por isso, porque é assim que a gente evolui. A gente começou a andar, gatinhou, caiu, machucou, sujou e foi. O nosso problema é que a gente é condicionado a nos julgar. Aí isso atrapalha o nosso aprendizado. Mas às vezes o que você acha que é ruim falar é exatamente o que a pessoa precisa ouvir. E porque nem sempre a pessoa vai ouvir o que é confortável para ela. A gente fala, né? Às vezes a pessoa, vamos colocar, você precisa de uma exortação. Ela precisa de uma palavra, às vezes, mais, vamos dizer assim, dura, para ela voltar pro senso de realidade. Só que como a gente não gosta de magoar, porque magoar também magoa, quem magoa e quem foi magoado, a gente tenta abrandar o processo, para passar uma mão, para poder, assim, calma. Mas às vezes não é calma, tá muito errado mesmo. Cada Gabi, vez pode que falar. o outro, você se perde. E também não é certo. Vou fazer uma pergunta técnica. Pode. A gente pode fazer as programações para ajudar a gente nessas impiedosidades, por exemplo? Deve. Deve. Pode. Porque você faz assim por uma programação. Quando você certifica daquele erro, eu não quero errar de Exatamente. novo. Então eu fiz algumas e deu certo. Exatamente. E uma programação de atitudes que você não gosta, uma programação que funciona muito, é você abaixa a frequência e pensa. Todas as vezes que ocorrer essa situação, eu vou contar até 10. Não dá erro. Vai vir, você vai pensar até 10. Você vai dar o efeito, vai, e você vai engolir. Até que uma hora vira automático. Você nunca vai reagir sem pensar até 10. Eu, na minha vida, eu tenho essa programação ativa. Eu penso até 10 sobre tudo, qualquer processo. Você vê que tudo que você faria, você já não faria. Esse processo. E se você fizer, é porque realmente era o que você tinha que fazer. Normalmente a gente está numa evolução de vida. Aí quando você assim, já falou, a gente reação. Porque o nosso maior processo, na maioria das vezes, é a gente faz ou fala e daqui um segundo arrepende. Se a gente tivesse contado até 10, tinha evitado 90% dos atritos dos processos. Mas isso é uma coisa simples que ninguém ensina. É porque, por exemplo, se ela fala uma coisa que me fere, vamos supor, não contou até 10, falou, você falou o que estava dentro do seu coração, mas me feriu. Depois que você feriu, uma flecha lançada não tem volta. Depois que feriu, você pode pedir perdão. Vai continuar doendo. Vai existir agora o tempo da minha ferida se curar e da sua também, porque você provavelmente se machucou de ter machucado alguém. Então, depois que é melhor doer contando até 10 do que doer o arrependimento de ter tocado numa alma. Porque a gente só questiona uma atitude que não é o nosso cerne. Porque quando as nossas atitudes estão de acordo com o nosso cerne, a gente não questiona, mesmo que a gente erre. Com o tempo você vai olhar e falar, não foi legal. Mas na hora você nunca vai questionar uma atitude que está com o seu cerne. Porque o nosso cerne também está sendo lapidado o tempo inteiro. Então, quando você... Aí você já sabe. Não. Eu tenho uma pergunta. Passa. Assim, para diferenciar os momentos que a gente precisa falar e os momentos que a gente precisa contar até 10, além das programações, como é que a gente faz isso? Porque tem coisas que a gente, assim, às vezes a gente precisa falar, tem coisas que não é confortável falar, mas Sim. às vezes a gente precisa falar para nós. Sim. Aí, meu ponto de vista, depois você vai dar o tempo. Você vai sentir que você quer falar,
com o intuito de ajudar a pessoa ou porque o que ela faz te fere. Se o que ela faz te fere, você vai falar porque na verdade você não quer ser machucado. Então, é vaidade. Você não quer sofrer. Agora, se você vai falar com o único propósito de ajudar e o que a pessoa fez não te fere, você está ajudando. Porque a gente sabe quando a gente quer falar porque a pessoa está fazendo algo que vai machucar a gente. Mas a gente sabe quando você vai falar algo para enobrecer a resistência. A gente sabe, todo mundo sabe. Tem uma luzinha assim na gente, a gente disfarça nas ilusões da gente. Mas a gente sabe quando a gente fala para ferir e quando a gente fala para salvar. Todo mundo sabe. Se é para salvar, não importa se você errou. A sua intenção, você é julgado pela sua intenção. Se a minha intenção é ajudar a Esther, mas eu feri, não vou ser julgado pelo que ela sentiu, eu vou julgar pelo que eu senti. Agora ela pode ter me ajudado, mas se ela quis me machucar, pode ter me ajudado, mas ela vai ser cobrada. Intenção. Você falou, você vai ser julgada. Quem julga? Julgamento é quando eu ainda não tenho a conduta e eu reconheço nela que é errado. Como eu posso reconhecer nela que é errado se eu tenho essa conduta? Então eu nem sei ainda. Então eu não tenho esse direito, é julgamento. Se eu tenho essa conduta, ela é intrínseca em mim, eu não vou julgar, eu vou ser justa. Porque eu vou conseguir saber o que é bom e o que é ruim. E a gente está aqui para treinar a ser justo. E quando eu sou justa, eu vou conseguir ajudar o outro. Porque eu não vou ter um julgamento sobre um ponto de vista meu. Mas isso, gente, nem eu tô nisso, tá? A gente caminha, delibera, por isso que eu falo. Mas é isso. Porque no fundo, a gente sempre sabe quando a gente tá falando para ferir ou para salvar. Ou porque a gente quer alguma coisa tranquila. É bom que ela seja assim porque me dá paz. Que é igual. Existe uma coisa que é um pouco pesada, mas assim, muito real. O amor dos pais pelos filhos não é verdadeiro. Vamos lá. Não é ágape. Por quê? Porque a gente sempre quer que os filhos se dê bem pra gente ter paz. O amor mais próximo do verdadeiro é dos avós pelos netos. Porque os avós querem que os netos se dê bem só para ver a felicidade deles, e não porque eles esperam algo em troca. E os pais sempre esperam. Falando que a minha mãe não, mais a Giovana que A gente tá pondo a balança o minha mãe amor. já fala que A gente tá pondo a balança. agora você fala um negócio desse, não é bom. Mas é real. Pode Giovana. Mas se você for querer, mas se você quiser trazer mesmo profundidade, é real. Porque a mãe, ela espera sim que o filho se dê bem para ela ter paz. Porque ela se sente responsável por ele. A avó, não. Você pode ver que a paciência da avó é maior. O cuidado da avó é maior. Aceitação. Aceitação. A avó, Ela vai lá e vai falar, nossa, não faz isso com a fulana. Aí você vai falar, nossa, mas comigo fazer diferente. Porque ela mudou, aprimorou. Ela passou o aprendizado. Como ela não pode voltar para fazer com os filhos, ela faz com eles. Vou passar para a última frase para a gente finalizar. Nunca te permitas violar os teus princípios por força de tuas companhias. Ele é bem autoexplicativo, né? Isso aqui eu quero pontuar uma coisa que eu acho interessante. Se você está escutando algo que você não concorda e você fica calado, você se tornou conivente. Ou você levanta e sai, ou você se tornou o mesmo. Por isso que às vezes na passagem bíblica a gente acha às vezes difícil falar assim. Jesus fala, eu não me assento na rosa dos escarnecedores, não sento com eles, não convivo com eles, não como com eles, não converso com eles. É porque ele não compactuava com aquela conduta. Não é uma vez. Não é uma vez, né? Para todos sempre amém. Então, quando às vezes a gente está num lugar, mas pode estar tá todo mundo falando mal de ciclano, e você tá lá calado, não falei, mas estava no meio, não interessa. Você tá no meio onde tá todo mundo traficando droga, a polícia chega, ele quer saber se você trafica? Tá todo mundo preso. É assim que funciona. Mas você provar que você não tem nada se você não tiver, meu amigo. A consequência só de estar lá, você já pagou. Então a consequência é que a sua frequência vai lá pro ralo. Vai ficar igual de todo mundo. Vai ficar igual de todo mundo. Só que a gente tem uma tendência de fazer isso para conseguir ter aquela sensação de se sentir aceito. Então, esse é o problema. Quando a gente começa a suavizar os nossos princípios, e eles são inegociáveis. Quando você começa a suavizar ele para poder se sentir aceito no grupo,
deixa acender um alerta, porque aí já começou a acontecer uma coisa bem errada. E o final dessa história, provavelmente é o seu coração com uma dor muito grande, porque a maior dor que você pode sentir é de violar os seus próprios princípios. Porque não tem como você culpar ninguém. Porque no fundo você sabe que você que permitiu que essa flecha entrasse. Se não foi você mesmo que pegou, Isso que a Maí falou anteriormente, o ser humano tem muita dificuldade de se posicionar, né? Porque tem medo de levar pedrada, não quer pagar o preço de ser quem é. Porque a gente é um ser falho e a gente quer ser perfeito. E na tolice de querer ser perfeito, a gente nunca quer ser quem a gente é. Então a gente nunca vai, a gente sempre vai ser isso. E a opção também, você não falar, você não se posicionar também. É pior a responsabilidade, porque é melhor você passar pelo aprendizado do apedrejamento do que ser omisso e não passar pelo aprendizado. Porque a gente só ganha fortaleza para lutar cada vez mais pelo que a gente é no cerne, lutando e levando pedrada. Mas sabe uma coisa que eu acho que ajuda muito nesse processo de lapidação? Você conseguir ter amigos e pessoas que você sabe que você pode contar e que nunca vão te julgar, independente do tamanho do seu erro. Porque aí você tem coragem suficiente de se posicionar sem ter medo de pedrada, porque você sabe que você nunca vai estar sozinho. Isso é um grande ponto. E talvez seja uma das coisas mais difíceis de encontrar. Um amigo. E o círculo da gente de amizade vai diminuindo. Até porque não era amizade, né? Porque às A vezes gente é um ser a conveniente. gente, quando é mais novo, a gente frequenta mais lugares, conhece mais as pessoas. Vai se auto-selecionando. Vai ficando mais velho, eu já estou assim na descida, a gente vai diminuindo, sabe? Você fala, não, aquele grupo lá, as conversas não me interessam. Aí você evita de sair, de encontrar, você sempre está com delicadeza saindo na francesa, sabe? E vai Proteção. vai diminuindo. Porque se não eleva, a tendência É, Aí eu tenho uma pergunta. Nesses casos, assim, nosso aluno mais novo. de Nosso aluno mais novo. de ambientes que você não se sente bem, que te trazem um certo desconforto, que vai contra você mesmo. Como é que você evita de se fechar sobre você mesmo para não sofrer nesse ambiente? Mas por que você vai nesse ambiente? Primeira pergunta. Para salvar você ou o outro? Nenhum dos dois. É para salvar você, na verdade, pode ser. Você vai? É um ambiente que você não precisa Não, porque- fazer parte, mas eu preciso estar. Mas depende, se você precisa estar ou você acha que tem que estar. É o negócio, se é realmente, assim, não tem como não ir, é o negócio que eu falei, pagamento, equilíbrio. Você vai, só que você vai limitar esse convívio. Você vai chegar, daqui a pouco você olha o celular, nossa, aconteceu isso, ou coisa, né? Vai. As pessoas vão começar, você vai começar a ficar menos, entendeu? Você vai cumprir seu papel, mas você não precisa ficar muito, porque o negócio é o que passa. É o tempo a mais que a gente fica. Onde é uma necessidade de ir, mas é muito diferente da gente, a gente tem que ir. É o limite do nosso respeito, até aqui. Não precisa ficar muito. Mas a nossa tendência é nesse lugar querer ficar muito. É porque o mundo encanta. E acontece duas coisas. Tem uma coisa também que eu já vi muito acontecendo que é complexo. Às vezes as pessoas elas não querem ir para um lugar que, teoricamente, ela julga como errado. Não é porque ela acha que ela é errado, mas a verdade é porque aquilo faz tanta razão para ela que ela quer negar. Então ela quer rejeitar, porque se ela sabe que se ela for lá, ela vai gostar demais. E ela quer rejeitar essa parte que existe dentro dela de ainda gostar de coisas que ela acha que ela mesma julga de errado. E quanto mais você reprime isso, mais depois você externaliza isso em outro ponto. Por isso que se conhecer perfeitamente sobre eu não quero ir, porque isso ainda me domina e eu estou abstendo, ou eu não quero ir, porque aquilo não faz razão para mim, não me cabe mais lá, não tem nada a ver com os princípios que eu admiro e que a pessoa que eu sou agora. Isso tem que ser claro para você, internamente, sem o julgamento de fulano vai achar que é errado estar em tal lugar, ou é errado. Não existe esse negócio de estar errado. Porque só você sabe o que você veio passar e coletar de experiência na Terra. Então não tem como ninguém julgar o aprendizado da sua vida como certo e errado. Não existe essa condição.
Mas você precisa ter esse ponto de sinceridade de saber por que você não quer estar lá. Porque às vezes a gente camufla do ai, não me cabe, mas a verdade é não. É ai, eu gosto tanto que eu tô com medo de ir e não voltar nunca mais. Tô com medo de ir, gostar demais e nunca mais sair. E acontece, mas a gente tem que ter peito de assumir essas coisas. Posso dar uma dica? Pode. Você faz um inquérito com você mesmo. Gostei. É importante você sempre fazer um inquérito com você em tudo. Em tudo. O que tem na produção? As pessoas que não estão lá. A conversa tem a ver comigo? A gente tem uma aula disso, inclusive, do porquê. Então, entendeu? Ele vai te ajudar. É extremamente poderoso e inquérito muito em muita coisa. Muito, eu me pergunto, tá coerente, estou alinhada, não, vai. Igual a Maria falou, vai, fica um pouco, faz o que tem que fazer. Faz o social e não vaza. E porque também o equilíbrio não é se abster de tudo, porque nisso você negligencia. Eu dou meu exemplo e eu falo, teve coisas que eu não fui porque eu não queria, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu me arrependi. E depois eu tive que passar um ciclo para aprender a respeitar que tem coisas que você tem que respeitar. Aniversário das pessoas é uma coisa que você tem que respeitar. Funeral das pessoas é uma coisa que você tem que respeitar. Coisas que você fechou ciclo na sua vida, como uma formatura, você tem que respeitar. Tem coisas que acontecem na Terra, que são eventos, que são abertura e fechamento de ciclo, e é importante que você tenha esse nível de discernimento. Se abster do mundo, não vai abster, você tá no mundo, você veio pra cá porque você precisa cumprir coisa do mundo. Não adianta achar que santificou. Você achar o equilíbrio. Achar esse equilíbrio. E o que é um caminho, é uma jornada. Igual a Anaí fala, entre tropeços, a gente primeiro aprendeu a andar, a gente erra, vai, arrepende, paga preço, volta, depois descobre que tem que ir, depois fica mais do que devia, descobre também que não era o ponto, depois aprende a chegar ao ponto onde vai e é o tanto bom, até onde é o seu limite, até onde é o limite do outro. Eu ainda não conheço ninguém que nasceu sabendo o limite de todo mundo e o seu próprio de não ir. Queria agradecer a cada um de vocês pela oportunidade do aprendizado de hoje. Queria agradecer a oportunidade de participar dessa obra, de fazer parte dela. Queria agradecer quem está ali online, que de qualquer forma tirou seu tempinho para contribuir com a gente. Embora fisicamente não esteja, mas energeticamente está. Então, tudo movimenta. Para a gente é um motivo de grande honra receber cada um de vocês aqui, tanto aqui quanto aí, porque não faz diferença. E na próxima semana, provavelmente, vai ter um convite aberto que vocês podem estar conosco novamente. Obrigada e boa noite. Boa noite.